Gratidão. Eis uma palavra que é muito utilizada nos dias de hoje. Mas afinal, o que é a gratidão? Além disso, quais são os efeitos da gratidão sobre o corpo humano de maneira geral e sobre o cérebro humano de maneira específica? E por consequência, quais são os efeitos da gratidão sobre a nossa mente e o nosso comportamento? É sobre isso que nós falaremos hoje. A palavra gratidão é um tanto quanto banalizada nos dias de hoje, mais ou menos como a palavra felicidade. Veja que felicidade, na Grécia Antiga, por exemplo, era uma palavra muito séria, era uma palavra que envolvia conceitos e reflexões profundos. E, no entanto, hoje felicidade também é algo muito banalizado. Afinal de contas, você compra felicidade no McLanche. Nós podemos dizer algo semelhante a respeito da questão da gratidão. As pessoas utilizam a palavra gratidão hoje em quaisquer comunicações corriqueiras. É mais ou menos como o tudo bem que nós utilizamos perguntando no início de e-mails ou no início de mensagens de WhatsApp. Você envia uma mensagem de WhatsApp para uma pessoa e fala: "Oi fulano, tudo bem?" Você envia um e-mail a uma pessoa e diz: "Oi fulana, tudo bem?" E você não quer genuinamente saber como a pessoa está. Você não tem um genuíno interesse a respeito de como a pessoa está. Existe um certo protocolo social, existe uma certa etiqueta da comunicação a qual nós nos acostumamos e tudo bem se tornou quase uma parte automática disso. E veja que gratidão também tem passado por esse processo. É muito comum hoje as pessoas falarem sobre algo positivo, às vezes a coisa mais corriqueira que existe, e elas terminam um post de Facebook ou então no Instagram com #gratidão. A gratidão está quase automática para muita gente. E no fim das contas, isso quase que naturalmente faz com que ela perca um pouco do seu sentido. E é por isso que eu estou gravando o vídeo de hoje. É para que nós façamos uma reflexão a respeito do significado de gratidão, é para que a gente entenda como que funciona a gratidão, como que ela se aplica na vida humana. E além disso, como não poderia deixar de ser, afinal, vocês que já conhecem o canal sabem um pouco como é o meu trabalho, nós discutiremos sobre o cérebro e as relações entre mente, cérebro e comportamento nesse processo chamado gratidão. Mas indo direto ao ponto, o que então é a gratidão? Nós podemos dizer que a gratidão é simultaneamente uma emoção, um sentimento, uma certa consciência racional e também um comportamento, ou seja, uma forma de agir. A definição mais comum de gratidão, que você encontra nos dicionários de filosofia, nos dicionários de psicologia, que você encontra inclusive nos dicionários comuns da língua portuguesa, é a seguinte: gratidão é o reconhecimento de elementos de valor na sua vida, que podem ser, por exemplo, conquistas que você teve no passado, que pode ser um momento que você está vivendo no presente, que pode ser uma relação que você tem, que pode ser inclusive um evento que ocorreu esporadicamente dentro de uma relação ou às vezes na sua vida pessoal, na sua vida profissional. De maneira geral, então, a gratidão envolve o reconhecimento de valor das coisas da vida que merecem esse reconhecimento, das coisas da vida que merecem essa energia positiva. E o uso da palavra energia aqui é num sentido cognitivo, é no sentido atencional, no sentido de foco. Afinal de contas, atenção é a energia que nós dedicamos a um estímulo. E, portanto, quando falamos de gratidão, estamos falando de um investimento de energia no reconhecimento daquilo que merece valor em nossas vidas. Mas eu não quero me antecipar. Eu retornarei a essa ideia de dar atenção àquilo que merece valor daqui a pouquinho. Neste momento, eu apenas quero que vocês saibam que a definição típica que nós temos de gratidão é essa. É uma definição muito geral e muito simples, na verdade. É o reconhecimento de valor nas coisas da nossa vida. Baseado nessa grande definição de gratidão, nós temos essencialmente 3 tipos de gratidão. Eu vou definir cada um desses tipos e eu vou explicar quais são os problemas de você adotar certos tipos de gratidão na sua vida. O primeiro tipo de gratidão eu já falei no começo do vídeo.
Trata-se da gratidão automática, dessa gratidão que nós utilizamos mais como protocolo social de linguagem, tal como tudo bem do e-mail e do WhatsApp. Ou seja, é quando nós usamos a palavra gratidão, mas não de fato estamos experienciando a gratidão. É quando nós apenas aparentamos que estamos dando valor àquilo que merece valor, quando na verdade estamos apenas falando da boca para fora. Você provavelmente conhece bastante gente que hoje, especialmente nas redes sociais, utiliza a palavra gratidão de uma forma bastante vazia. No fim das contas, é só um recurso de linguagem. Na verdade, não há de fato um ato de valorização, um ato de reconhecimento daquilo que merece valor na vida. Esse, então, é o tipo mais vazio de gratidão. Trata-se de uma gratidão meramente cosmética, ou seja, não se trata de uma emoção, sentimento, consciência racional e comportamento de reconhecimento de valor. Faço aqui um alerta, porque muitos de vocês nesse momento podem estar com raiva de mim. Afinal de contas, você pode usar a gratidão nas suas postagens no Facebook e no Instagram e você pode perfeitamente estar de fato experienciando a gratidão no seu sentido pleno. Não tem problema algum, isso é plenamente possível e de fato muita gente faz isso. Eu só estou alertando para o fato de que frequentemente o uso da gratidão também pode ser meramente cosmético, meramente estético e, portanto, vazio. O segundo tipo de gratidão é muito comum e eu tenho certeza de que todos vocês já experienciaram isso. Tenho certeza, aliás, de que periodicamente você tem essa experiência. Trata-se da gratidão que ocorre em momentos pontuais, momentos que costumam ser muito intensos, mas que costumam ser pontuais na vida. Por exemplo, quando você recebe uma promoção no seu emprego, quando você recebe um presente inesperado de uma pessoa querida ou a visita de uma pessoa amada que você não estava esperando, ou mesmo quando você estava esperando, mas aquilo é um motivo de reconhecimento e valor. Quando você passa no vestibular, quando você inicia um relacionamento com uma pessoa pela qual você tem um gigantesco encantamento, quando você é aprovado na pós-graduação ou num concurso público, quando nasce o seu filho, quando nasce o seu neto, enfim, acredito que você entendeu. São momentos pontuais que ocorrem durante a vida, que tendem a ser momentos de grande intensidade emocional, intensidade positiva, obviamente, são momentos onde frequentemente ocorre a experiência de gratidão. E com isso nós podemos, inclusive, dissecar a experiência para entender os seus elementos. Vamos usar o exemplo de quando uma pessoa passa no vestibular. Veja que quando você passa no vestibular, existe um aspecto afetivo dessa gratidão. Esse aspecto envolve emoções e sentimentos, como por exemplo, a alegria, a euforia. A pessoa fica radiante de alegria quando ela passa no vestibular da faculdade dos seus sonhos. Se você quiser entender melhor as relações entre emoção e sentimento, eu recomendo que você assista ao primeiro vídeo do canal Neurovox, que é chamado justamente O que são emoções e sentimentos. Mas para o nosso vídeo de hoje, eu quero apenas que você observe que a gratidão tem sim um elemento afetivo, de emoção e sentimento positivo. Mas além disso, a gratidão terá também um aspecto cognitivo, que envolverá uma certa consciência racional, que envolverá atenção, que envolverá memória. Quando a pessoa passa no vestibular, ela lembra de tudo aquilo que ela sofreu para que ela conseguisse finalmente passar, das noites em claro de estudo. Às vezes a pessoa tentou passar no vestibular 1, 2, 3 vezes e não conseguiu. E ela lembra com certo orgulho daquele esforço e daquilo que ela achou um dia que foi fracasso, mas na verdade foi um aprendizado para que ela conseguisse finalmente chegar lá. Isso se trata de um aspecto cognitivo, da memória, de você olhar para as suas memórias e enxergar as suas memórias de uma maneira diferente, dando valor àquilo que você fez no passado. Existe um aspecto também de olhar para o futuro, de planejamento quando você está grato. A pessoa passa no vestibular e ela faz promessas. Por exemplo, a partir de hoje eu vou ler todos os textos e livros que os professores me recomendarem, sem exceção. Eu nunca mais vou estudar só um dia antes da prova, eu vou de fato me dedicar ao conhecimento. É claro que isso não significa que essas promessas serão cumpridas. Na verdade, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os problemas desse tipo de gratidão, da gratidão em relação a momentos intensos e pontuais. Mas, evidentemente, quando você está grato, você tende a prometer coisas. A partir daqui, eu farei algo diferente. Você tende, não necessariamente às vezes, a prometer coisas, mas você planeja coisas a partir daquele momento que, no fim das contas, acabou mudando a sua vida. Esses momentos que são pontuais e muito intensos, eles costumam ser momentos de ruptura, onde a partir dali a sua vida vai ser um pouquinho diferente e isso, inevitavelmente, traz novos planos.
E planos são um aspecto cognitivo, um aspecto consciente da nossa vida mental. E finalmente também existe um aspecto de foco, de atenção ao momento presente, de você estar vivenciando, experienciando aquele momento enquanto ele está acontecendo. Quando nós passamos no vestibular, nós saboreamos o dia em que recebemos a notícia. Quando você descobre que a sua esposa está grávida, quando você descobre que você está grávida e você estava há muito tempo tentando engravidar, você saboreia aquele momento, você dá foco ao momento que você está vivendo enquanto ele está sendo vivido, e isso também é um aspecto cognitivo, consciente. Existe uma certa racionalidade, inclusive, nisso tudo. E o último elemento da gratidão será, evidentemente, comportamental. Todos esses afetos, emoções e sentimentos, e também todos esses aspectos cognitivos, de memória, de planos e de saborear o presente, de dar foco ao presente, tudo isso irá alterar o seu comportamento. Você tende a agir de forma a valorizar aquilo que merece valorização quando você passa por esses momentos de gratidão. Teu comportamento no dia que você descobriu que você passou no vestibular da faculdade dos teus sonhos foi um comportamento diferente dos dias nos quais você não estava grato. Pois bem, recapitulando então, eu expliquei a vocês os elementos essenciais desse processo de gratidão. Nós temos emoções e sentimentos e, portanto, processos afetivos. Nós temos memórias, planos e um certo foco e saborear do presente, que são elementos cognitivos, e tudo isso resulta em certos padrões de comportamento de uma pessoa que é grata. Pois bem, esse é o segundo tipo de gratidão. A gratidão por momentos pontuais e intensos que ocorrem esporadicamente em nossas vidas. Ela é muito importante, ela tem enorme valor, ela traz coisas muito positivas em nossas vidas. Só que existe um grande problema quando esse é o único tipo de gratidão que você tem na tua vida. Porque você deve concordar comigo que, como a própria definição já nos diz, trata-se de algo que é eventual. Se você for contar com esse tipo de gratidão apenas, isso significa que você será grato apenas eventualmente, ou seja, raramente, em momentos muito pontuais e esporádicos dentro da tua vida. E a minha percepção é que a maioria das pessoas que experiencia a gratidão tende a experienciar dessa forma. E é por isso que o termo que eu uso para definir esse tipo de gratidão é gratidão passiva. É óbvio que estudar para o vestibular não foi passivo, mas a gratidão que você sentiu, ela foi praticamente automática no momento em que você passou no vestibular. É claro que você se esforçou, que você ralou muito para você conseguir uma promoção no seu trabalho. Isso foi algo muito ativo, houve um investimento de energia, mas a gratidão em si, ela foi relativamente passiva e automática no momento em que você recebeu a notícia do seu emprego. E é por isso que eu quero trazer para vocês um conceito que é muito pouco conhecido pela população geral, mas é absolutamente fundamental dentro da psicologia, que é o conceito de gratidão ativa, ou o conceito de exercícios de gratidão. Essa gratidão ativa envolverá os mesmos elementos que nós reconhecemos anteriormente na gratidão passiva. Ou seja, aspectos afetivos positivos, como alegria, por exemplo, aspectos cognitivos, como memórias, planos e saborear o presente, e também, é claro, comportamentos. Só que a grande diferença desse tipo de gratidão, a gratidão ativa, para o outro, a gratidão passiva, é que a gratidão ativa parte de um investimento de energia. Ela parte de uma escolha, ela parte de uma deliberação. É você escolher adotar uma postura na qual você outorga valor às coisas que merecem valor na sua vida. Não é você esperar passivamente momentos pontuais que ocorrem, mesmo que esses momentos sejam fruto de muito esforço, mas é você se esforçar cotidianamente para encontrar motivos de reconhecimento de valor nas coisas que você tem na sua vida. Dito de maneira mais simples, é você escolher diariamente usar um pouquinho do seu tempo e um pouquinho da sua energia para reconhecer o valor das coisas que fazem parte da tua vida, das relações que fazem parte da tua vida, das conquistas, dos projetos, enfim, de quaisquer elementos da tua vida que merecem valor. E eis minha pergunta para você. Quantas vezes no seu dia você, de fato, investe minutos do teu tempo e calorias da tua energia para reconhecer aquilo que merece valor na tua vida? Infelizmente, tipicamente nós somos engolidos pela rotina e nós só paramos para reconhecer aquilo que merece valor em momentos esporádicos e pontuais. E o conceito que eu trago para você hoje é um pouco o oposto disso.
é você agora pausar esse vídeo e por 10 segundos pensar em algo da tua vida que merece teu reconhecimento, que merece valor. Coisas da tua vida que te tornam melhor, coisas da tua vida sem as quais a tua vida seria um pouquinho menor. Pare este vídeo agora por 10 segundos se você puder, feche os teus olhos e pensa nisso. Esse é um exemplo de gratidão ativa. Trata-se de você trazer para o seio da tua vida um exercício, de você exercitar gratidão no teu cotidiano, em vez de simplesmente experienciar a gratidão em eventuais momentos pontuais e intensos que ocorrem poucas vezes durante as nossas vidas. E por que nós fazemos essa definição? Porque é importante discernir a gratidão automática e vazia, da gratidão passiva, da gratidão ativa. É porque tudo que eu falar a partir daqui é baseado nos estudos sobre gratidão ativa. Tudo que eu falar aqui é baseado em estudos que verificam o que ocorre nas pessoas que exercitam gratidão, o que ocorre em você quando você deliberadamente, quando você conscientemente exercita gratidão na tua vida. Pois bem, o que acontece no cérebro das pessoas que exercitam gratidão? O que acontece no cérebro do indivíduo que exerce a gratidão ativa? Nós temos interessantes estudos onde os pesquisadores induzem a experiência de gratidão nos participantes e analisam o cérebro dessas pessoas através de ressonância magnética funcional enquanto essas pessoas experienciam a gratidão. E os resultados, eles nos mostram algumas coisas muito importantes a respeito da importância da gratidão na vida humana. Um achado muito comum nos estudos sobre gratidão em relação ao cérebro humano é uma ativação das estruturas mediais do córtex pré-frontal. Medial é essa estrutura, essa linha do meio. Então são as estruturas do córtex pré-frontal, a parte mais protuberantemente frontal do cérebro que fica atrás da nossa testa, e é a linha medial, essa linha do meio do córtex pré-frontal. E o que isso significa? Qual é a interpretação dos pesquisadores para essa atividade cerebral? A interpretação típica que os pesquisadores fazem dessa atividade medial pré-frontal que ocorre no cérebro durante a gratidão é baseada em diversos outros estudos anteriores, não necessariamente atrelados à gratidão, mas que nos ajudam a entender o funcionamento do cérebro. As regiões mediais pré-frontais, elas são tipicamente envolvidas na socialização, na formação de laços sociais, na empatia, na capacidade que nós temos de nos colocar no lugar de outros seres humanos. E, portanto, os pesquisadores costumam interpretar que a gratidão potencializa a formação e o fortalecimento de relações humanas. E não é difícil perceber isso. Quando você é grato por uma pessoa ou por uma relação, isso certamente faz com que você aproxime-se dela, faz com que você torne seus laços sociais, seus laços humanos mais estreitos, mais próximos, mais quentes, mais humanos, mais empáticos. Uma outra característica que os estudos também demonstram da atividade medial pré-frontal é um certo sentimento de tranquilidade, um sentimento de relaxamento, que aparentemente é também associado à experiência de gratidão. Aparentemente, então, a gratidão nos traz um certo sentimento de tranquilidade. E, finalmente, a atividade medial pré-frontal também está associada a processos de regulação emocional. A capacidade que nós temos de regular os processos emocionais, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Isso significa que também a atividade medial pré-frontal está associada à redução do estresse, a uma capacidade de redução do estresse. Outras estruturas cerebrais que também estão mais ativas durante esse processo de exercer gratidão são estruturas que ficam profundas, abaixo dessa camada externa do cérebro, essa camada enrugada que tipicamente nós vemos e nós chamamos de córtex. Abaixo do córtex nós temos as estruturas subcorticais e uma importante estrutura subcortical é o hipotálamo, que está mais ativo na experiência de gratidão. O hipotálamo é essencial na regulação de processos biológicos básicos, entre eles o estresse. Isso leva os pesquisadores a interpretar que o processo de exercer gratidão é um processo que, aliado à atividade medial pré-frontal, ele reduz os níveis de estresse em você. E, finalmente, uma última estrutura cerebral que também está envolvida nessa gratidão, na gratidão que se exerce, na gratidão ativa. Uma estrutura cerebral que apresenta atividade acentuada durante a experiência de gratidão também tem origem subcortical, ou seja, abaixo do córtex,
em estruturas profundas do cérebro e é um sistema chamado sistema dopaminérgico. Se você acompanha o nosso canal, eu já falei do sistema dopaminérgico em alguns outros vídeos e trata-se de um sistema que envolverá a mediação dos processos de motivação e de prazer. E a interpretação que os pesquisadores fazem disso na questão da gratidão é que a experiência de gratidão nos torna mais motivados e também é prazerosa em si mesma. Eis então a atividade cerebral, os correlatos neurais da experiência de gratidão. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do que a gratidão traz de benefício para a saúde do corpo de maneira geral e o que ela traz de benefício para a nossa vida social, para a nossa vida pessoal, nossa vida afetiva e profissional. Os estudos psicológicos mostram que o exercício de gratidão melhora o seu sono, melhora a qualidade das suas relações românticas, melhora o funcionamento do seu sistema imunológico, protegendo você de infecções, desde as mais simples como a gripe, por exemplo. Exercitar a gratidão aumenta a probabilidade de você estar motivado para a atividade física, para você se exercitar. E, sobretudo, que eu acredito que é absolutamente fundamental, o exercício da gratidão está fortemente associado a maiores níveis de bem-estar e satisfação geral com a vida e, portanto, trata-se de um importantíssimo elemento para a sua felicidade. E, além disso, nós podemos fazer uma observação, extrapolando em cima do fato, muito bem observado, de que a gratidão, de que o exercício da gratidão reduz o estresse. Nós sabemos que elevados níveis de estresse literalmente matam. Elevados níveis de estresse aumentam o seu risco de infarto do miocárdio, por exemplo, doenças cardiovasculares de maneira geral, derrame cerebral, e não só isso, doenças do cérebro, por exemplo, transtornos que afetam o cérebro como a depressão, a ansiedade, a Alzheimer e tantos outros. Resumidamente, quero dizer a vocês que falar de gratidão não é falar de algo que é um mero capricho da humanidade. Nós estamos falando de algo que traz benefícios para todas as dimensões da sua vida individual e da sua vida social. E, portanto, ignorar a gratidão, não buscar trazer a gratidão para o cotidiano da sua vida, ou seja, viver apenas a gratidão passiva de momentos esporádicos, é desperdiçar a oportunidade de a cada dia melhorar um pouquinho a nossa saúde e proteger o nosso corpo em relação às doenças. Se tem algo que os últimos 30 anos dentro das neurociências e da psicologia vem nos mostrando de maneira contundente, é que muita coisa que antes a gente relegava apenas para a arte ou então no limite para a filosofia, como por exemplo as emoções e os sentimentos, e não me levem a mal, é óbvio que emoções e sentimentos são absolutamente fundamentais para a arte e não só isso, são objeto de profundo estudo da filosofia. Mas é que antes dos últimos 30 ou 40 anos, esses eram objetos de estudo que não eram investigados pela ciência. Inclusive, os cientistas achavam que era meio que loucura estudar isso, que isso não pertencia à esfera da ciência, que não se tratava de algo objetivo, real, mensurável, que tinha implicações reais para a vida humana num sentido prático e, portanto, observável cientificamente. Ora, se tem algo que os últimos 30 anos de neurociências e psicologia vem nos mostrando, é que essa ideia é completamente equivocada. É que justamente as emoções, sentimentos, por exemplo, são absolutamente reais, viscerais, processos cerebrais, como eu mostrei, que fazem parte da nossa fisiologia, tal como o nosso pâncreas, o nosso dedão e a nossa língua. E que, portanto, relegá-los apenas à arte e à filosofia é um grande erro. A ciência não só pode, como deve estudar os processos emocionais e tudo que envolve os processos emocionais. E a gratidão, como eu disse, tem um aspecto afetivo muito importante, porque essas coisas têm implicações reais, inclusive para a mortalidade da população e, portanto, são de interesse, inclusive, do Ministério da Saúde dos países. Então, se você vem de uma tradição de pensamento que costuma acreditar que o ser humano ele deve ser estudado apenas na sua dimensão racional, eu, como pesquisador dentro do campo das neurociências, como professor, te tranquilizo e, na verdade, te incentivo a estudar um pouquinho da neurobiologia das emoções, do que os processos afetivos podem trazer em termos de saúde e também em termos de doença, ou seja, das implicações reais, viscerais, tanto para a mente, para o cérebro, para o comportamento dos processos emocionais. Trata-se, sem sombra de dúvida, de alguns dos avanços mais interessantes da história das neurociências. Mas muitos de vocês, nesse momento, podem estar se perguntando: como eu exercito a gratidão?
Se a gratidão é um exercício ativo, como eu adoto isso dentro da minha vida? O que eu devo fazer para conseguir exercer a gratidão ativa? E existem várias formas de fazer isso, vários exercícios propostos pela psicologia, e eu vou recomendar um a você, que se você já assistiu aulas minhas ou algumas palestras, talvez você já tenha ouvido falar disso. É um exercício conhecido como exercício das 3 bênçãos, um exercício de gratidão. Eis então o que você deve fazer se você quiser adotar esse exercício de gratidão. Você vai chegar ao final do dia na sua casa e escrever em um caderno. É muito importante que você escreva, porque quando as ideias estão dentro da nossa cabeça, elas ficam embaralhadas, confusas. O ato de escrever, ele clareia um pouco as nossas ideias. E eu recomendo profundamente também que você escreva à mão, que você não coloque isso para fora em um computador. Porque os estudos mostram que a escrita à mão, do ponto de vista do cérebro, ela é diferente da escrita no computador. Pois bem, então você vai chegar ao final do dia na sua casa e escrever em um caderno 3 coisas positivas. 3 coisas pelas quais você foi grato no dia que passou. Não precisa ser algo mirabolante, como por exemplo, nasceu o meu neto, porque senão você brevemente não terá muita coisa para escrever. Pode ser algo muito simples, como por exemplo, meu marido me trouxe meu sorvete favorito quando voltava do trabalho hoje. E ao lado dessas 3 coisas, você escreve por que você acha que essas coisas aconteceram e por que você deve ser grato a elas. Continuando o exemplo dado, meu marido me trouxe meu sorvete favorito voltando do trabalho, porque meu marido, mesmo cansado depois de um dia de trabalho, ainda se preocupa em me ver feliz e em me agradar nas pequenas coisas. 3 coisas, 3 porquês ao final do dia. Se você fizer isso todos os dias durante um mês, depois de aproximadamente um mês, o que os estudos mostram é que seus níveis de bem-estar já começam a se elevar com significância estatística. Aliás, eu convido você a experimentar esse exercício por um mês todos os dias e depois vem aqui nos comentários ou manda uma mensagem para mim lá no Instagram me contando como que foi essa experiência. Eu te digo isso porque das muitas palestras e cursos que dou, eu frequentemente recebo mensagens de pessoas justamente me agradecendo. E eu, particularmente, sou grato aos pesquisadores da psicologia positiva que desenvolveram esse exercício, como, por exemplo, o grande psicólogo Martin Seligman. Eis aí um exercício de gratidão, ou seja, eis aí um exercício da gratidão ativa da qual eu falei, que você pode começar hoje e que tem grande potencial de trazer benefícios para a sua vida, para as suas relações, enfim, todos aqueles benefícios que eu falei anteriormente. Muita gente se pergunta por que ser grato. Eu acredito que eu já respondi os benefícios mais práticos e objetivos da gratidão. Só que existe também uma razão mais filosófica para sermos gratos. E para explicá-la, eu vou remeter a um dos sistemas filosóficos mais fantásticos da história da humanidade, que eu já discuti algumas vezes aqui no canal, inclusive explicando detalhadamente em um vídeo chamado Bom Dia Angústia, que é o sistema estoico de filosofia, o estoicismo. Veja que, frequentemente, nós não podemos controlar as coisas negativas que acontecem em nossas vidas. Ou seja, coisas ruins acontecerão e, infelizmente, nada que nós façamos alterará essa realidade. Por exemplo, você comprou um carro em prestações que você sua todos os meses para pagar e que você ainda tem 32 prestações para pagar, e alguém rouba o seu carro. Isso, obviamente, é um evento negativo. Isso, obviamente, é um evento que vai te puxar para baixo em termos de humor, vai te deixar triste. Mas a minha pergunta é, o que você pode fazer agora que seu carro já foi roubado para que ele deixe de ser roubado? E a resposta é nada. Em outras palavras, eventos negativos acontecerão e não há o que possamos fazer. Veja que, nesse sentido, a postura mais cômoda é você ser um pessimista. A postura mais cômoda é você apenas criticar, lamentar, é apenas ficar em lamúrias, reclamando a respeito das coisas que acontecem na vida e não estão em nosso controle. E é justamente isso que os filósofos estoicos dizem que o ser humano faz na maior parte do tempo. Reclama sobre coisas que não estão em seu controle e o entristecem. É muito cômodo, então, ser pessimista, e frequentemente o pessimista entra num certo auto-engano. Você já deve ter ouvido falar de pessoas pessimistas a frase: eu não sou pessimista, eu sou realista. O exercício ativo da gratidão parte de um pressuposto muito importante da vida humana. O pressuposto de que, independentemente de coisas negativas acontecerem, raramente não existe um lado positivo. Raramente não existem coisas positivas que também existem e coexistem com as coisas negativas.
Ora, podem ter roubado o seu carro, mas você continua tendo uma família que te ama e está te esperando em casa. Podem ter roubado o seu carro, mas você continua sendo uma pessoa que trabalha do seu suor honesto e ganha seu dinheiro sem precisar tripudiar e passar em cima de ninguém. Podem ter roubado o seu carro, mas você continua tendo a sua saúde, você continua sendo capaz de viver. Você tem, talvez, aquilo que os estoicos dizem que é a maior bênção, a maior dádiva que nós temos pelo mero fato de estarmos vivos, a vida em si. Apenas o fato de estar vivo já é motivo de gratidão. E nesse sentido, apenas por estarmos vivos, podemos ter esperança. Podemos olhar para frente e lutar e buscar para que o mundo seja melhor do que ele é hoje. Claro que se você é um pessimista, você está aí na sua cabeça me contrariando, dizendo que é muito fácil, mas se você tivesse uma doença muito grave, você não estaria dizendo isso. E ora, não fui eu que disse isso. Quem disse isso? Quem disse que se há vida, há esperança, foi o grande físico Stephen Hawking, um sujeito que tinha uma doença gravíssima. Acreditavam que ele não passaria dos 30 anos de idade. E, no entanto, viveu muito mais do que isso. Durante todos esses anos, produziu, da forma que podia, conhecimento para que nós entendamos melhor o mundo. E hoje, sem sombra de dúvida, o olhar que nós temos para o universo dentro da ciência só é o que é por conta do trabalho desse cara. Um sujeito que poderia simplesmente ter se relegado ao desespero, à lamúria, ter se relegado à dor e dito que, não há o que fazer. Mas, em vez disso, optou por fazer aquilo que estava dentro do controle dele para viver a vida da melhor forma possível. Se isso não é uma lição de vida, eu honestamente não sei o que é. Repito então, e aqui eu compartilho totalmente da perspectiva do meu amigo Mário Sérgio Cortella. O pessimismo é a postura mais cômoda. O pessimismo é a postura mais fácil que você pode ter perante as coisas negativas que acontecem na vida. Difícil é você enfrentar aquilo que é negativo, enxergar lados positivos e potenciais coisas melhores que podem sair daquilo e, sobretudo, difícil mesmo é você lutar para que você consiga amanhã estar melhor do que hoje, para que você consiga usar o máximo que você pode usar da tua energia e do teu tempo, para que você se orgulhe do que você fez na tua vida quando ela chegar ao final. E com tudo isso, eu não quero que você seja tonto, que você seja bobo. E tem gente que, infelizmente, é otimista de uma forma ingênua, é otimista de uma forma irracional, sem reconhecer aquilo que há de problemático, sem reconhecer aquilo que há de negativo. A minha proposta aqui é da gratidão dentro de um otimismo racional. E resta a nós, portanto, reconhecer e combater a tristeza, alimentando aquilo que há de positivo em nossas vidas, aquilo que merece a nossa energia, o nosso foco, o nosso carinho e a nossa gratidão. Como sempre, todas as referências de livros, textos e artigos científicos que foram utilizados para a gente construir esse vídeo, você pode encontrar na descrição aí embaixo. Também na descrição você encontra o link para os nossos cursos, caso você deseje aprofundar os seus conhecimentos nessas relações entre mente, cérebro e comportamento. E se tudo isso te interessa, você pode encontrar também na descrição o link para a compra do nosso livro Em Busca de Nós Mesmos, que é um diálogo entre a filosofia e as ciências da mente. Se você deseja me acompanhar mais de perto e saber o que eu estou lendo, quais são os filmes e seriados que eu estou assistindo, convido você a me acompanhar lá no Instagram. E se você deseja acompanhar os meus textos mais cotidianos, reflexões associadas às coisas que acontecem no dia a dia, convido você a me seguir lá no Facebook. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E se você já for inscrito, você pode clicar no sininho aí embaixo, para que você receba notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Muito obrigado, um abraço, e aqui eu quero deixar minha enorme gratidão, porque nós chegamos aos mais de 200 mil inscritos no canal. Como professor, que até muito pouco tempo atrás falava para no máximo 50 pessoas em uma sala de aula, esse é um enorme motivo para gratidão, e aqui eu queria dividir esse sentimento positivo com todos vocês. Tenha certeza que eu vou utilizar isso para cada vez mais produzir conteúdos aqui no canal, e quem sabe você me acompanha nessa jornada. Um abraço a todos, muito obrigado.